Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão, momentos onde nós oramos, ouvimos a palavra de Deus, momentos onde o Senhor fala conosco através da oração e da sua bendita palavra. E não é apenas você que é abençoado com esse momento, não. Eu também sou muito abençoada por poder compartilhar a palavra do Senhor, cumprindo o ID de Jesus em Marcos capítulo 16, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a internet, onde os nossos pés não podem ir, a nossa voz pode chegar. Então você que tem acompanhado esse trabalho que nós fazemos com amor para o Senhor, que você possa se inscrever no nosso canal, dar o seu like e que você possa compartilhar com outras vidas para que mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me deu na noite de ontem, a oração de Ana, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Nós falamos muito sobre Ana, sobre o milagre que Ana viveu, sobre Samuel. Mas sabe, queridos, existe um momento em nossas vidas que tudo que nós precisamos é fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. É cantar louvores ao Senhor, é bendizer o nome do Senhor. Em dias difíceis, ore. Em dias difíceis, cante louvores. Em dias difíceis, faça uma oração. Mas nos dias alegres, também que você possa orar, agradecer. A Bíblia fala isso, né? Que nós precisamos chorar com os que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Isso é uma tarefa muito difícil nos dias de hoje, onde impera a inveja, a competição, o ciúme. Muitas pessoas acabam não conseguindo se alegrar com a alegria do outro e nem se entristecer quando o outro se entristece. Mas graças a Deus que o Senhor nos ensina na sua palavra que essa empatia, se colocar no lugar do outro, é muito importante. Outra coisa que a Bíblia fala, que se existir alguém entre nós enfermos, entre a igreja, se houver um enfermo, que nós façamos oração e possamos ungir aquele enfermo com óleo. É a oração da fé salvará o enfermo. Mas a Bíblia também dá uma orientação. Existe alguém entre vocês alegres? Cantem louvores. E o que Ana fez no momento de alegria? O que você faz quando você está vivendo um momento, um período de alegria? Você precisa cantar louvores ao Senhor. Você precisa fazer orações em forma de louvor. Porque Ana estava tão grata por tudo que ela estava vivendo. Quem sofreu por tantas afrontas e perseguições com a sua rival Penina e agora está vivendo o seu milagre, Samuel. Aliás, quem recebe Samuel esquece de Penina, né? Deus fala aqui comigo neste momento, quem recebe Samuel esquece de Penina. Depois que Ana recebe Samuel, ela nunca mais cita Penina. Ela nunca mais cita as perseguições, ela nunca mais cita as dores da sua vida, porque agora ela tem Samuel em seus braços. E quando você olha para o seu milagre, isso faz você se esquecer de tudo aquilo que você já viveu ou que você ainda está vivendo. Mas quando você está olhando para com os olhos fixos para o seu milagre, para aquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Deus te presenteou, meus queridos, tudo fica mais fácil, tudo fica tão pequeno, tudo fica tão minúsculo perto daquilo que nós estamos vivenciando. Então o Senhor ontem colocou no meu coração o cântico de Ana, 2 Samuel, capítulo 2. A Bíblia diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana começa o seu cântico dizendo da alegria que se encontra no seu coração, da exaltação ao seu Deus, de como seu coração está exultando a Deus, celebrando a Deus. Ela começa falando do que ela está sentindo, mas ela também não deixa de dizer que a boca dela estava rindo dos seus inimigos, não de forma totalmente pessoal, mas ela estava dizendo intimamente, que nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo. Então Ana está dizendo que agora sua boca está rindo dos seus inimigos, porquanto ela se alegrava na salvação do Senhor. Salvação, irmãos, certa vez eu expliquei aqui que a palavra no original, principalmente lá no hebraico, né, significa espaço para respirar. Isso é salvação. Enquanto Ana não tinha Samuel, Ana não tinha espaço para respirar. Uma criança traz vida, uma criança traz alegria, uma criança traz para nós a pureza, uma criança nos lembra também de todas as promessas do Senhor,
Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser como crianças, porque a criança, ela tem uma ingenuidade, uma simplicidade, que todos nós deveríamos buscar ter essa ingenuidade e essa simplicidade, né? Para que pudéssemos entrar no reino dos céus. O nosso coração vai ter que ser como de uma criança, irmãos. Senão nós não vamos conseguir realmente ver Deus como Ele é, né? Nós comemoramos essa semana que passou o Dia dos Pais. E qual é o símbolo de um pai? Proteção, amizade, fidelidade, dar a vida pelo filho. Olhando para o seu Pai Celeste, o nosso Pai, nós podemos ver Deus exatamente como um Pai amoroso, protetor, amigo, parceiro, aquele que está sempre ao nosso lado, pensando no melhor para nós. E o versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 2, diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então ela declara sua alegria, ela exalta, ela também se exulta no Senhor, se alegra no Senhor. Mas Ana aqui começa a dizer, além da risada acerca dos seus inimigos, ela começa a dizer que não existe salvação, não existe rocha além do Senhor. Aqui com o seu cântico, Ana começa então até mesmo a evangelizar. Você sabia que com uma oração você pode ganhar vidas para Jesus? Você sabe que muitas vezes você está orando na sua casa, você está orando no monte, você está orando na sua igreja, e as pessoas à sua volta são contagiadas pela sua oração, pela sua fé. Então ela começa a declarar que não existe Deus além do seu Deus, além do nosso Deus. Versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Aqui eu vejo a única referência que nós podemos dizer assim em oração acerca de Penina. Eu até anotei isso na minha Bíblia ontem, eu escrevi aqui sobre Penina. Por quê? Que quando eu estava meditando nesse texto, irmãos, tive até a oportunidade de falar um pouquinho sobre ele ontem também, eu me lembrei que Ana estava se referindo também à sua maior rival, que foi Penina. Então, quando ela diz que nós não devemos multiplicar palavras de orgulho, nem da nossa boca sair coisas arrogantes, porque do Senhor, o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa na balança todos os feitos, porque no Senhor não existe balança injusta. No Senhor não existe balança injusta. Então, Ana sabia que tudo que Penina tinha feito com ela até aquele momento foi simplesmente para minar a sua fé, porque Penina nenhuma vai impedir as promessas de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. O foco agora é Samuel. O foco é Samuel. Olhe para o teu Samuel. Olhe para os teus braços e veja o pequeno Samuel nos teus braços e devolva-o ao Senhor. Quando os nossos sonhos se alinham com os sonhos de Deus, como eu já falei algumas vezes, Ana queria um filho. Deus queria um profeta. Ana disse para Deus: Senhor, se tu me deres um filho, eu devolverei ao Senhor. E Deus falou: eu estou precisando de um profeta. E aqui existe uma mulher que ela me prometeu dar o filho, me devolver o filho. O sonho de Deus se alinhou com o sonho de Ana. E nasce Samuel. Os nossos sonhos precisam estar alinhados com os sonhos de Deus. Os nossos sonhos não podem ser sonhos egoístas. Aquilo que eu quero que aconteça, aquilo que você quer que aconteça, tem que ser sempre a oração que Jesus nos ensinou. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E como eu sempre falo para vocês, tudo começa no mundo espiritual. Ou seja, lá no céu já existe um plano perfeito. Lá no céu já foi liberada uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. E agora precisa acontecer na terra como já aconteceu lá no céu. E aí o versículo 4 diz assim, ainda sobre Penina, né? Uma referência, uma lembrança acerca do que Penina fez com ela. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muito vigor, e a que tinha muitos filhos, perde o vigor. Então, esse versículo 5 aqui, ele é muito interessante. Ele começa
a mostrar e demonstrar a decadência humana, a decadência da arrogância humana. Todos aqueles que baseiam a sua vida, que estabelecem a sua vida, que estriba, que apoia a sua vida na arrogância, na pretensão e na força dos seus braços, termina como Penina. Penina nunca mais foi lembrada, os seus filhos nunca mais foram lembrados, porque ela vivia a provocar Ana. A vida de Penina era apenas para provocar Ana. A vida de Penina, ela vivia para irritar Ana. Ela vivia, como diz aqui o versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 1, a sua rival a provocava excessivamente, em excesso, passava dos limites. Imagine, se alguém já te irritou um dia, imagina alguém que passa dos limites, né? Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, Penina vivia para provocar excessivamente Ana, porque o Senhor tinha cerrado, fechado a madre de Ana. E a Bíblia diz que, mesmo assim, Ana não desistia de ir em Siló, o centro da adoração, com seu esposo, com Eucana, orar e adorar, e ainda ia com a rival do lado. Porque tem vezes que nós estamos adorando ao Senhor com o rival do lado, né? Com a rival do lado. Estamos ali no mesmo ambiente, no mesmo lugar, com alguém que não quer ver o teu bem. E pensa bem, Penina tinha tudo, provavelmente 10 filhos, porque em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, Eucana fala para Ana: por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, provavelmente, Penina tinha 10 filhos. Ela tinha 10 filhos e não conseguia ser feliz. Ana não tinha nenhum, mas despertava inveja em Penina. Penina tinha 10 filhos, mas não tinha o amor do marido. Ana não tinha nenhum filho, mas o amor de Eucana era todo para ela. Então nós precisamos olhar não para aquilo que não possuímos, mas para aquilo que está nas nossas mãos, para aquilo que já temos, e agradecer, e cantar como Ana, e dizer graças a Deus. Você sabe que só por você ser grato ao Senhor, só por você ter um motivo de louvar o Senhor, isso desperta nas pessoas a inveja, isso desperta a competição, isso desperta a vontade de ser igual a você. As pessoas dizem: por que ela é tão feliz, por que ela é tão alegre? Eles não têm nada. Você tem a presença do Espírito Santo. Você tem Jesus na sua vida. Você tem experiências com Deus que ninguém tem. São únicas. Você é único. Você tem uma digital aí que é única. Não existe ninguém como você. E isso desperta sentimentos malignos muitas vezes. E aí, então, o versículo 5 ele é muito forte quando ela começa, parece que a se lembrar da situação que agora se encontra Penina. 4 e 5, na verdade, o arco dos fortes é quebrado, os débeis cingidos de força, porém os débeis são cingidos de força, os que antes eram fartos hoje se alugam por pão. Olha só. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Então ela vai falando, antes, sabe a gangorra, a lei da gangorra, né? Aquele que estava lá em cima agora está lá embaixo, que estava lá embaixo agora está lá em cima. Lei da gangorra. No mundo espiritual também tem a lei da gangorra. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Essa é a lei de Deus. Até a estéril tem 7 filhos e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Então, Ana deixa para nós algo muito interessante, uma pista sobre Penina. Penina perdeu o vigor. E sabe qual é a palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje? Não perca o vigor. Não perca o seu tempo provocando, irritando, dando dislike nos vídeos. Não perca o seu tempo pensando o que eu vou fazer agora para atingir alguém, o que eu vou fazer agora para atingir o meu marido, atingir a minha esposa, atingir o meu parente, o meu irmão, a minha irmã, o meu chefe, a minha chefe. Queridos, Penina perdeu tanto tempo com isso que no Cântico de Ana, Ana aponta para Penina dizendo que a que tinha muitos filhos perde o vigor. Nós precisamos buscar esse vigor no Senhor. Porque os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Correrão e não se fatigarão. Voarão com asas como de águia. É isso que nós precisamos entender, sabe? Nós precisamos entender que aqueles que esperam no Senhor nunca vão se cansar, irmãos. Nunca vão perder as forças, nem o vigor. Seremos sempre renovados pelo nosso Pai. O nosso Pai vai nos dar aquele abraço que nos renova, nos envolve, sabe? Aquele abraço que nos alegra e nos motiva. O versículo 6 é muito forte, diz: o Senhor
é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. E ainda no Salmo 139, a Bíblia diz que no livro do Senhor, este Salmo diz que no livro do Senhor estão escritos todos os nossos dias, todos eles, quando nenhum ainda existia. O Salmo 139 também diz, eu gosto muito desse salmo quando a gente aborda um assunto que para muitas pessoas é polêmico, né? Que é o aborto. Então ele diz assim, versículo 16 do Salmo 139, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Quando muitos dizem que a criança que está sendo formada no ventre é apenas uma massa, é apenas uma coisa, é um ser que não tem consciência nenhuma, a Bíblia diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, sem forma. Aquele carocinho de feijão que aparece na outra quando nós ficamos grávidos, né? E aí o versículo diz o que eu falei para vocês. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O poder da vida e da morte estão nas mãos do Senhor. O Senhor é aquele que tira a vida e é aquele que dá. Aquele que faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. Hoje o Senhor pode estar fechando uma sepultura para você, fechando uma cova que estava aberta para você. Mas hoje o Senhor também pode estar abrindo uma cova para alguém que chegou o fim do tempo para aquela pessoa aqui na terra. A Bíblia diz que o Senhor é o que dá a vida, mas também é aquele que tira. Então os nossos dias, irmãos, estão todos escritos e determinados pelo Senhor. Você não vai viver nenhum dia a mais e também nenhum dia a menos. Essa é a certeza que temos diante do Senhor. Versículo 7, períodos de pandemia, o Senhor empobrece e enriquece. Abre um parênteses aqui. Independente das circunstâncias, independente das crises, independente das pandemias, o Senhor é quem empobrece, mas também é aquele que enriquece. Pense nisso. Quantas vidas na Bíblia foram alimentadas em tempos de crise? Elias, para mim, é uma das maiores referências, porque em tempos de crise ele tinha pão e carne de manhã e de tarde, ele tinha água abundante, ele bebia da torrente de águas, e depois ele foi alimentado por uma viúva. Isso aproximadamente aí por 3 anos ou um pouquinho mais. Você imagina, em tempos de crise, ele foi alimentado da forma mais inusitada. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um período de pandemia, e certamente Deus está te alimentando da forma mais inusitada que existe, porque Deus é especialista em criar recomeços, em fazer coisas novas, em usar aquilo que é dispensável para os homens. Deus é especialista em nos surpreender, sabe? Então, ele é quem empobrece e enriquece, ele abaixa e também exalta. Não se esqueça, meu irmão, independente do que você está vivendo, todo aquele que se humilhar será exaltado, mas todo que se exaltar será humilhado. É a lei de Deus, e a lei de Deus é imutável. Versículo 8, levanta o pobre do pó, e desde o monturo é lixo. Então, volta aí comigo para você entender. Levanta o pobre do pó e desde o lixo, do monturo, exalta o necessitado. Você sabe o que é que Deus exaltar alguém do meio do lixo? O lixo, quando se fala na palavra lixo, né, é algo que nós vemos de mais desprezível, né? Ninguém tem em casa lixo. O lixo é para ser jogado fora. A Bíblia fala que é exatamente dali, do lixo, que Deus faz coisas grandes, que Deus exalta o necessitado. E olha só o detalhe, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Preste atenção, todo príncipe e princesa que procede do Senhor, um dia ele já esteve no monturo. Vamos recapitular? Todo príncipe ou toda princesa que procedem do Senhor, e todos nós, no reino de Deus,
somos príncipes, somos princesas. Deus nos constituiu como reinos e sacerdotes. E todo aquele que um dia se tornou príncipe ou princesa do Senhor já esteve no pó, já esteve no monturo, já esteve no lixo. Então, presta atenção, queridos, o que Deus faz? Os príncipes que existem, constituídos por Deus, eu não conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, que foi exaltado ou exaltada pelo Senhor, que um dia já não esteve no pó nem no lixo, que um dia já não foi desprezado. Pense aí agora comigo num homem de Deus. Pense. Pensou? Pense agora numa mulher de Deus. Pensou? Essa pessoa certamente já foi humilhada, já esteve no pó, já foi desprezada como um lixo, mas agora é príncipe ou princesa. É príncipe ou princesa para herdar o trono da glória do Senhor. A própria salvação, né, irmãos? Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era eu antes de conhecer Jesus? Quem éramos nós antes de conhecermos a Jesus? Certamente já estivemos no pó, no lixo. Certamente já fomos desprezados, humilhados, necessitados. Certamente já passamos por situações muito críticas. E muitas pessoas querem apontar o teu passado, né? Ah, mas você, quando era lá do mundão, você fazia, você acontecia, mas você não é mais essa pessoa. Hoje você é justificado. Você tem uma nova posição diante do Senhor. Hoje você é regenerado. Você tem uma nova natureza diante do Senhor. Os acusadores, irmãos, não pertencem a Deus. Os acusadores pertencem ao diabo, a Satanás. É difícil falar isso, mas é verdade. Porque quando Jesus livrou aquela mulher adúltera de ser apedrejada, ele não falou que a mulher estava certa, não. Não é verdade? Ele não falou para aquela mulher, ó, você não fez nada demais, eu te perdoo porque tá tudo bem. Não, ele perdoou o pecado daquela mulher. Ele perguntou para ela, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Porque como ele confrontou naquele tempo, aquele juízo, ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele estava mostrando que todos ali tinham pecado. Todos. Ninguém ali estava livre de pecar. Que aquela mulher precisava de perdão. Mas ele falou, vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Então aquela mulher saiu com o perdão de Jesus. Ela saiu perdoada, justificada. E creio eu, pela fé, que regenerada, né? Porque Jesus estava ali levando para ela também uma palavra de nova natureza. Vai e não peques mais. E as pessoas estão sempre com as pedras nas mãos para lembrar que você fez, que você foi. Mas, geralmente, quem tem uma pedra na mão, essa pessoa tem telhado de vidro. Quem tem uma pedra na mão para atingir alguém, essa pessoa também tem muitos motivos de pecado. E se fosse apedrejada, morreria antes até daquela mulher. O versículo 9 diz assim, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Olha, irmãos, isso aqui é muito forte também. Quem é perverso, o que significa emudecer? Se tornar mudo. Se torna mudo nas trevas da morte. Fica sem voz. Deus não ouve mais a oração. Deus emudece. É como se aquela pessoa ficasse muda agora diante de Deus. Mas ele diz antes que os pés dos santos são guardados. Aí olha o finalzinho do versículo 9. Eu estou indo e voltando nele. Olha o final. Porque o homem não prevalece pela força. Porque o homem não prevalece pela força. O livro de Salmos também diz, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos no nome do Senhor. Nossa confiança tem que estar em Deus, irmãos. Apenas nele. Não deposite a sua confiança em ninguém. Não deposite a sua confiança em coisa alguma, em nenhum bem material. Porque a Bíblia diz que o homem nunca vai prevalecer pela sua força. Nunca. Nunca. Versículo 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Quebrantado significa abatido. Ou seja, uma força maior vem e o abate.
Quebrantar é alguém que tem um poder maior do que daquele que está sendo quebrantado e ele abate aquela pessoa. Então, quando a Bíblia diz, os que contendem com o Senhor, e você pode contender com o Senhor de várias formas. Contender com o Senhor é debater, entrar em contenda, não concordar. Não concordar. Aqueles que não concordam com o Senhor, que debatem com o Senhor, que contendem, que entram em contenda com o Senhor, eles vão ser abatidos, eles vão ser quebrantados. Que Deus precisa quebrantar. Pessoas que se encontram contendendo contra Deus, irmãos, isso é uma loucura que existe. Você se achar contendendo contra Deus. Jacó lutou com Deus, não contra Deus. Jacó lutou com Deus, não contra Deus. E aí o versículo 10 diz, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. A gente está vendo nesses últimos dias, meus queridos, muitas coisas acontecendo. O céu está trovejando, mas de várias formas. O juízo de Deus, ele tem se mostrado real em todo o mundo. E principalmente, como diz aqui, nas extremidades da terra. O Senhor tem julgado as extremidades da terra. Pegue aí o mapa mundi, se você tiver, se não tiver, procure na internet. Comece a olhar as extremidades da terra e veja se elas não estão sendo atingidas. Veja se elas não estão sendo abaladas, julgadas. Versículo 11. Então, Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ana encerra o seu cântico. Só que o texto aqui da oração de Ana, ele é fechado com Eucana retornando para a sua casa. Com o marido, o sacerdote, o cabeça do lar. Ele retorna para Ramá. Porém, o menino, o pequeno Samuel, ficou o quê? Servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Uma criança pode servir ao Senhor, sim, e deve. E deve. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Ensina a criança no caminho, andando junto. Não é apontando o caminho. Vai para lá, que é para lá que você tem que ir. Anda naquele caminho. Não, é neste caminho. Ou seja, eu também ando nele. E estou me dando bem. Eucana volta para a sua casa, porque ele era o sacerdote. Ele concordou com aquele voto, né, com aquele momento em que Ana oferece o filho novamente ao Senhor. E ele volta para casa e deixou o menino servindo ao Senhor. Se você tiver que deixar o seu filho, a sua filha, que seja para servir ao Senhor, que você possa liberar os seus filhos para servirem ao Senhor, que você possa estimular os seus filhos a servirem ao Senhor. Existem tantas frentes, irmãos, que os jovens podem trabalhar. Os jovens são tão fortes, literalmente, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Essa história de que jovem é fraco é só realmente para o jovem que não é convertido. Mas o jovem convertido, ele é forte. Ele vence o maligno. O jovem, ele tem a força, ele é verdadeiramente do boi selvagem. Ele consegue realizar coisas que muitas vezes com a idade nós já não conseguimos. Então libere os jovens. Os jovens têm experiências, os jovens têm ideias. Ah, então o novo tem experiências? Sim, algumas que talvez nós também não tenhamos. Lembra de Timóteo? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui. O Senhor me leva a falar aqui um pouquinho a você, jovem. O jovem Timóteo, ele era pastor. A história de Timóteo não foi nada fácil. Você sabe que Timóteo, ele tinha um pai que era grego e uma mãe que era judia, né? Se você não sabe, que você fique sabendo, porque às vezes os jovens falam, pastor, é muito difícil, mas eu não consigo. Olha, ser jovem nessa geração é difícil. Será que ser jovem na geração de Timóteo foi fácil? O que vocês acham, né? Será que ser jovem na geração de Timóteo foi fácil? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, capítulo 4, diz assim, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário,
Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aí Paulo, que tratava Timóteo como um filho, diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente. Sabe o que é negligenciar, né? É você abrir mão, é você fingir que não viu. Vou falar em português mais claro para você entender. Ser negligente é quando você não faz aquilo que você deveria fazer. Você negligencia, sabendo certo, você negligencia. Então não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Jovens, não desprezem o dom que Deus concedeu a vocês. O jovem Samuel, o menino Samuel, o pequeno Samuel, viveu na casa do Senhor desde os 3 anos de idade, aproximadamente. Porque um judeu, ele era desmamado mais ou menos com essa idade. E também você vai ver que Eucana oferece ali, quando ele vai devolver Samuel, ele oferece um novilho com aproximadamente 3 anos de idade, que era a idade que o judeu era desmamado, como eu falei. Então você pensa comigo. Hoje em dia nós falamos que é difícil ser jovem nessa geração. Para Samuel foi fácil? Para Timóteo foi fácil? Não foi não, irmãos. Então eu sempre estimulo os jovens a não negligenciarem o dom que o Senhor entregou a cada um deles, se tornar padrão dos fiéis, sim. As pessoas de mais idade têm mania de desprezar os jovens, né? Isso aí não sabe de nada da vida. Timóteo era um exemplo. E como eu falei para vocês, Timóteo ele teve uma situação muito difícil, porque até quando a Bíblia fala, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Da fé que habitou na família de Timóteo, ele fala da mãe e fala da avó, né? Vamos lá, 2 Timóteo, no capítulo 3, por exemplo, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Desde quando? A infância. Desde quando, Samuel? A infância. Sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas falando aqui da mãe e da avó, vamos lá. O texto também fala assim. Deixa eu ver aqui. Porque você sabe que a mãe e a avó de Timóteo eram cristãs. Mas o pai, meus queridos, já foi diferente, né? Então deixa eu aqui achar para vocês, minha Bíblia está toda marcadinha aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Tem fé fingida? Muita. Naquela época já tinha, imagina hoje. A mesma que primeiramente, a fé sem fingimento já foi uma hereditariedade boa, graças a Deus, né? Porque ela habitou primeiramente na avó dele, chamada Lloyd, e também na mãe, chamada Eunice. E estou certo de que também em ti. Então, Timóteo herdou uma fé sem fingimento da avó e da mãe. O que você, como avô, como avó, como pai, como mãe, estão passando para os seus filhos e para os seus netos? Uma fé fingida? Uma fé mentirosa? Uma fé onde somos um dentro da igreja e outros em casa? Porque Lloyd e Eunice eram exemplares. Timóteo diz que era a mesma fé que Paulo diz que é a mesma fé que habitava em Timóteo. E como eu estava falando aqui da situação de Timóteo, que não foi nada fácil, Atos capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz que... Então, voltando aqui em Atos capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, Paulo, né? Havia ali um discípulo, Timóteo já era discípulo antes de se tornar um jovem pastor. O discípulo é um aluno, chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Paulo já era experiente aqui, queria um jovem na sua companhia. Paulo sabia reconhecer os dons e os talentos, sabia reconhecer o valor da juventude, né? E aí ele queria Timóteo na sua companhia. E por isso circuncidou,
por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E como naquele tempo, obviamente, o seu pai não permitiu a circuncisão, mesmo a sua mãe Eunice, sendo judia crente, porque tinham judeus, né, judias que não eram crentes. Mas ela era judia crente, ela não pôde circuncidar o seu filho Timóteo. Quem sabe, mãe, você passa por uma situação assim, né? Que quer levar o seu filho sempre à casa do Senhor, que quer que o seu filho seja batizado nas águas e está encontrando um impedimento dentro do seu lar. Mas ensine a ele em casa as sagradas escrituras, como diz 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Desde a infância, Timóteo conhecia as sagradas escrituras. Ele aprendeu a palavra de Deus desde pequenininho. E ele foi firmado nesta palavra. E a fé dele era sem fingimento, como da sua mãe e como da sua avó, Lloyd. E aí o versículo 3, então, diz que todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Então, meus queridos, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu queria exatamente alcançar esse objetivo hoje, falar um pouquinho sobre a oração de Ana, falar um pouquinho sobre o pequeno Samuel, olhe para o seu milagre, né? Então, quantas coisas eu quis falar para você hoje, né? Que você não se torne sem vigor, não perca o vigor como Penina, que você olhe para o seu milagre, o seu pequeno Samuel, esqueça a Penina, deixa ela para lá, porque Penina vai perder o vigor. Que você possa se lembrar, jovem, que você pode ser um Samuel nas mãos do Senhor. Dedica a sua vida ao Senhor. Você acha que para Samuel foi fácil, desde 3 anos de idade, morar na casa do Senhor sem os seus pais? Não foi. Para Timóteo também não foi fácil, mas é possível. É possível no Senhor. No Senhor nós podemos todas as coisas, como o apóstolo Paulo diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala isso depois de ter passado por naufrágios, por doenças, por problemas, por dificuldades financeiras, por fomes, por pestes, né? Então aí depois ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar a Deus pela vida dos jovens, quero orar ao Senhor pela vida das Peninas e quero orar pela vida das Anas, para que o Senhor possa dar a cada um aquilo que nós precisamos. Amém? Senhor, neste momento eu quero colocar diante de Ti a vida, Pai, daquelas pessoas que, como Ana, precisam de um milagre, precisam, Senhor, do seu pequeno Samuel, precisam ser honradas, Pai. A Tua palavra diz que depois Ana ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas, porque o Senhor é maravilhoso. Tudo aquilo que nós damos ao Senhor, nós recebemos muito mais em volta. Tudo aquilo que entregamos no Teu altar, recebemos muito mais de volta. E, Pai, nós queremos Te agradecer e crer que o Senhor está agora trazendo a cada um o milagre necessário. Abre, Senhor, a madre das Anas, abre as portas de emprego, abre, Senhor, as madres literalmente daquelas mulheres estéreis que não podem ter filhos, mas abre também, Senhor, todas as portas que estão fechadas, todas as madres que estão cerradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu também quero apresentar diante de Ti as Peninas, Pai, que vivem a perseguir Ana, que elas possam esquecer, Pai, Ana, que elas possam viver a sua vida, cuidar dos seus filhos. E Eucanas, Pai, homens que muitas vezes não sabem como agir diante de uma situação difícil, mas Eucana agiu dando todo o seu amor a Ana, entregando todo o seu amor a Ana. Por isso, nesta hora, eu quero Te pedir, Pai, também pelos pequenos Samuéis, aqueles jovens ou aquelas crianças que estão se afastando do Senhor, aquelas que acham que já estão afastadas e que para elas não tem mais jeito, que o Senhor possa resgatá-las, que o Senhor possa trazê-las de volta para a Tua presença, em nome de Jesus. Levanta na nossa geração Timóteos, Samuéis, levanta na nossa geração vidas como Davi e Daniel, que possam ir adiante de nós dizendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e também dando bom testemunho, mostrando uma fé sem fingimento. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Fim de tarde chegando, queridos, e aqui já está ficando até um pouquinho escuro, mas eu quero orar pela tua vida e te abençoar no dia de hoje. Eu quero pedir ao Senhor que te abençoe e te guarde. Eu quero pedir ao Senhor que Ele levante o rosto dele sobre a tua vida, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém, meus queridos. Até o nosso próximo momento de reflexão. Como eu disse, você está sempre abençoando a minha vida e que você continue orando pela minha vida, pelo meu esposo, pela minha filha, pelo nosso ministério. No nosso último momento de reflexão, tivemos a participação do pastor João
E em breve gravaremos mais um vídeo com ele, com a Ana Clara, trazendo momentos para você refletir. Em nome de Jesus, beijos estalados para todos e aquele coraçãozinho em nome de Jesus.